Kobold AI é um programa de inteligência artificial, um modelo de geração de texto. Ele cria textos dinamicamente com inteligência artificial. Ele é usado para a criação de textos fictícios, ajuda no desenvolvimento de histórias, também pode ser usado para treinar outros idiomas. Ele é capaz de ler imagem, criar imagens, é capaz de transformar fala em texto, capaz de ler texto em fala, ajuda a romper barreiras da criatividade e também desbloquear sua imaginação. No servidor do Discord, do Kobold, eu tive a oportunidade de conversar com os criadores, poder perguntar para eles qual a história do Kobold, como ele foi criado, quais os objetivos para esse programa. 2 dos criadores me responderam e também um usuário. Eu vou mostrar para vocês o que eles disseram. Então, Kobold aí, história e objetivos. Pergunta aos criadores do Kobold AI. Como eu falei, então, eu fiz uma pergunta aos criadores, onde eu perguntei se eles poderiam me falar qual a história, como ele foi criado, seus objetivos. Henk Degantian e um usuário no server chamado Manhuesked se dispuseram a me contar essa história. Então, eu tive a oportunidade de perguntar e eles gentilmente puderam me responder. Henk falou que foi iniciado em 3 de maio de 2021 por Degantian, que saberá a motivação inicial. Alguns meses depois que o AI Dungeon, um site de jogar com inteligência artificial, ter tido um grande colapso no seu serviço online e que levou a um renascimento da comunidade local. A essa altura não havia muitas interfaces de inteligência artificial. Os modelos de instrutor de chat também não existiam. Henk ele estava à procura de uma boa interface de IA para desfrutar com um jogo de aventura de texto. Então isso foi em 2021. Só havia um problema, o Kobold não tinha modo de aventura de texto, que é um dos modos de conversar, é um dos modos de diagramação do texto. Vou falar sobre isso em outros vídeos. E o Kobold também era super difícil de instalar. Então, eu vou falar como se fosse ele. Então, ele começou a falar dessa forma mesmo. Ele começou a contribuir com o projeto para tornar ele mais fácil de instalar, ajudando as pessoas a fazê-lo funcionar, na esperança de que alguém pudesse adicionar um modo de aventura. Algumas pessoas começaram a fazer forks com funcionalidades interessantes. Havia um fork de modo de aventura, fork de formação de mundo, que tem o Godin, Floribook, etc. Mas era preciso escolher a funcionalidade que se queria. Não havia um esforço unificado para melhorar o Kobold AI. Por isso, uniu todas as pessoas atualmente ativas para contribuírem para uma bifurcação. Ele, Henk, perguntou se o VE se ele queria gerir o projeto, uma vez que era o colaborador mais ativo naquela altura, mas ele se recusou. Mas ninguém o quis fazer, e fez sentido a ele que fosse ele quem o fizesse, uma vez que passou algum tempo a integrar os forks de todos e a gerir os Colabs, que é o computador do Google onde roda o Kobold online, a gerir os Colabs fáceis de usar. A partir daí, o Kobold 1.19 e o Kobold AI United tornaram-se no que são atualmente. O United tem sido o nosso ramo de desenvolvimento desde que unificou tudo. E é também por isso que esse ramo está na conta dele, do Henk. Um pouco mais tarde, depois dos esforços para criar uma nova UI, a Azul, o usuário DB0 começou um projeto ambicioso para juntar as instâncias do Kobold AI para uma cluster de computação de origem coletiva que as pessoas pudessem usar gratuitamente, se não tivessem um hardware, que era o Kobold AI Ord, que mais tarde se fundiu com a versão de geração de imagem que ele também fez no AI Ord.
Então, o Kobold, a IORD, como ele fala aqui, o Kobold IORD é um serviço onde as pessoas cedem um computador dela para gerar, ficam com um modelo gerando disponível para o usuário escolher aqueles works que são chamados, que é quando você deixa um modelo na máquina rodando para uma pessoa usar, as pessoas usam coletivamente esses modelos. Esse é o IORD. O Kobold AI, ele tem interface com a IORD, então você pode usar sem precisar rodar na sua máquina, certo? Pega modelos simples, modelos mais robustos, tem uma variedade de modelos que você pode escolher e rodar online, sendo processado na máquina da pessoa que está acedendo e fazendo essa função de work. Continuando aqui, Henk, um pouco mais tarde, Concedo, um ex-usuário do Novel AI, que contribui para alternativas ao Novel AI. Então ele clonou nossa interface do 1.19, uma versão independente que poderia ser executada em um navegador, que era o Kobold IORD Web UI. E ele mostrou seu projeto. Em vez deles ficarem zangados com ele por clonar o nosso material, eles aceitaram a ideia e ele tornou-se um programador proeminente, se não o mais proeminente, do projeto. Mas Kobold IORD Web UI era um nome terrível, então criou o termo Kobold AI Lite. Ele foi rebatizado com esse nome e recebeu o domínio oficial lite.koboldai.net. Então os novos backends entraram em cena como uma alternativa, eventualmente muito melhor que o back-end Hugging Face que eles estavam construindo. Mas na época não era óbvio que eles seriam melhores. O Yama CPP especificamente não tinha como se integrar com o Kobold AI, já que o Yama CPP Python não existia. Se existisse, eles provavelmente teriam usado ele. Quando você decidiu fazer um serviço de API compatível com o Kobold AI para lançar o Yama CPP, chamado Yama CPP for Kobold. Era para ser ligado ao software principal do Kobold AI United, através de uma ligação API. Era apenas útil para utilizadores de CPU. Eles não esperavam que chegasse a algum lado, mas como era um download separado, também não iria impedir o desenvolvimento. Mas como o Concedo já tinha um Kobold AI Lite UI, fazia sentido juntá-lo para que também pudesse ser usado como algo autônomo. Isso cresceu e tornou-se no que é o Kobold CPP, no que o Kobold CPP é agora. Tornou-se o projeto principal deles, uma vez que a maior parte dos programadores se sentiu mais motivada para trabalhar nele. É muito mais fácil quando você tem que desenvolver para apenas um back-end. Também é muito menor, mais portátil e hoje em dia é um dos back-ends de usuário único mais rápidos para muitas pessoas. Henk, sobre os objetivos, Henk disse que quanto aos objetivos do Kobold, eles apenas gostam de se divertir e desenvolver software que permite rodar modelos locais de AI como um objetivo primário de ficção. Eles querem dar às pessoas a liberdade de desfrutar do uso da IA de ficção nos seus próprios termos, sempre que quiserem e onde quiserem. Então, eles querem que as pessoas tenham a possibilidade de, como ele falou aqui, falou bem, né, de poder utilizar sempre que quiser e onde quiser e poder brincar, se divertir com a ferramenta. Degantia. Agora o que o Degantia falou. Vamos ver. Eu era um utilizador do AI Dungeon na altura em que eles tiveram sua desavença com a OpenAI. As histórias de utilizadores que eram supostamente privadas começaram a aparecer na sinalização de conteúdo em sites externos de Mechanical Turk e a ser resposta do 4chan e as respostas postadas no 4chan para rir. O iDungeon teve um lançamento não anunciado de uma marcação de palavras demasiado simplista,
que fazia com que mesmo as histórias classificadas como G fossem marcadas como conteúdo indecente, que tornava a utilização do site frustrante. Sua base de utilizadores estavam em alvoroço no Reddit, no Discord, ele acredita também que em outros sites. Ele estava num servidor do Discord como usuário sem Seeker e outros entusiastas de AI. Depois de ver algumas das experiências que as pessoas estavam fazendo com LLMs, modelos de geração de texto, geridos localmente, quis ver se conseguia criar um modelo alojado localmente em volta de uma interface baseada na web para escrita. Depois de ter um protótipo muito simples a funcionar com um dos modelos 2B, 2B é o tamanho a quantidade de parâmetro que o modelo tem. O B é bilhões, então é um modelo de 2 bilhões de parâmetros. Uma observação aqui, é um modelo razoavelmente pequeno. Modelos desse tamanho são menores, mais simples, então eles têm e ao mesmo tempo mais leves. Cabia na GPU que ele tinha naquela altura, publicou vários vídeos dele no subreddit AI Dungeon, ganhou muita atração em pedidos de funcionalidades. A partir daí, ele se divertia ao ver que podia fazer com ele novas opções para modelos, fornecedores de IA, integração com sites de partilha de mensagens, importações de histórias do iDungeon, alojamento no Colab, etc. Depois de configurar o repositório do GitHub e lançar um subreddit dedicado a ele, começou a ficar claro que muitas pessoas estavam tendo problemas para fazer com que seus ambientes Python locais funcionassem, bem como o Cobalt. A maioria das interações que ele estava recebendo era de pessoas pedindo suporte técnico em Python, em vez de perguntar sobre o Cobalt em si. As soluções para os problemas de implantação do Python iam muito além do que ele estava interessado em trabalhar em projetos de tempo livre. Hank tinha prestado algumas ideias sobre como agilizar o processo. Então, depois que eles tinham mais ou menos completado as funcionalidades do Cobalt, das coisas que ele queria que fosse capaz de fazer, ele abriu o código-fonte e deixou o Hank e os outros contribuidores continuarem a melhorá-lo. Então, isso foi o que o Degantia pôde me falar. Sobre o usuário Menhuesked, ele disse o seguinte: aqui na minha própria cronologia, se ajudar, 2022 Colab conta 45 minutos para carregar modelos de 2,7 bilhões. É só uma observação. 2022, 45 minutos para carregar modelos 2,7 bilhões, 2,7B. Muito tempo. Hoje o Colab do Cobalt roda rapidamente, questão de minutos, e você tem uma variedade de modelos, como modelo de 11B, 11 bilhões, tem modelos mais robustos, tem o iOrd, que conta com uma variedade de modelos, alguns modelos maiores também. Então, isso em pouco tempo evoluiu muito e se tornou muito mais rápido. Para carregar modelos continuando aqui, 2.7b, especificamente Non-Security for Work, aventura feita por... especificamente ORN-LN, aventura feita por Fine Tune Anon. Todos eles eram ruins por causa dos modelos terríveis da época. Seu SIC juntou-se a Cobalt Cord e fez modelos 2.7B melhores, Picard, Shining, Janeway. Eventualmente foi lançado o modelo 6B, GPT JAX, mas na altura só cabia no TPU Colab, consumia 24 GB de VRAM. Aru fez Lite, não sei se era esse o nome, ele conta, né, que se esqueceu, que era uma mistura meio a meio de Non-Security for Work e Light Novels. Ele não era tão bom. SIC fez Janeway e Shining para o 6B também. Foi lançado o 13B FairSec,
que foi o primeiro modelo do Facebook, também ruim. Mas a Seeker fez Janeway e Neres nele. Neres era um modelo mais recente, tinha um tanto de aventura como de romance. Depois foi lançado o APT. O Neres foi transferido para o APT, depois o Seeker fez o Erebus, um ajuste fino que estava à frente em seu tempo. Alguns desses modelos, eles ficavam na página do GitHub, e também eram os modelos que ficavam no Colab para uso. Mas já ultrapassado, porque hoje os modelos são melhores, certo? Então esses eram os modelos daquele tempo. O Neres foi e depois toda a gente ficou calada. Depois que o Neres foi transferido para o PT e o SIC fez o Erebus. Durante algum tempo, né? O pessoal deu uma sossegada. Depois veio o DB0 e introduziu o Word. E só havia um tipo a alojar, e só havia um tipo que funcionava 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que era o Erebus 6B. Outra observação, hoje em dia o Word funciona 24/7 com vários modelos. Depois o Aru voltou e lançou o Pygmalion, que agora tem sua própria comunidade. Então essa foi o que os criadores do Kobold e o usuário pôde me falar. Achei muito interessante, uma oportunidade muito boa de poder conhecer mais a fundo o Kobold, esse programa que eu tanto gosto. E foi muito valioso. Eu vou mostrar como instalar o Kobold AI. O Kobold AI ele tem 3 formas de instalação e uso. Você pode rodar ele pelo Kobold Lite, que é online, que você roda utilizando a Horda ou a API. Você pode rodar pelo Colab, que é online através do Google. Colab é uma plataforma do Google que roda um computador online. Então no Kobold Lite você está usando, ele serve de interface para estar rodando em algum lugar, rodar nele, o back-end, seja Horde ou API. O Colab funciona parecido, mas é como se fosse o Colab um computador virtual cedido pelo Google, então você consegue carregar o modelo que você quer nele. Você pega em sites como o Hugging Face e acopla lá, carrega ele e utiliza. E a outra forma é instalando localmente e rodando na sua própria máquina. Eu vou entrar aqui no site do Kobold Lite, que é o site do Kobold onde você roda ele pela internet, pela Horda ou por API, não precisando rodar localmente na sua máquina. Então eu estou aqui no Google, vou digitar Kobold AI.lite. Posso digitar de forma mais simples, só Kobold AI. E já me aparece aqui o site, lite.kobold.ai.net. Eu vou até digitar aqui lite.kobold.ai.net. Depois eu vou deixar os links nos comentários. E entrei, já tô usando o Kobold, essa é a interface gráfica dele. Então aqui é a tela de boas-vindas, tem as guias em cima, AI, que é onde você escolhe como vai rodar o seu modelo de geração de texto, New Sessions para começar uma nova história, cenário, que é onde tem o Word Info Lorebook, Save, salvar uma história ou carregar, e settings, configurações. Aqui é a parte, ele dá boas-vindas, fala os modelos que já estão carregados, fala o modo
que foi selecionado, no caso, o modo de instrução. Fala que você pode carregar um arquivo JSON ou um character card aqui. Também é possível aqui, pelo load. Ou selecionar um dos cenários que vem por padrão no Cobalt aqui. Aqui é para você conversar em grupo, eu acho que acho que é isso. Enviar, nesse lugar você escreve, envia e mais configurações. Então beleza, vamos começar pelo AI, onde escolhe o modelo que vai gerar o texto. Cliquei no AI, aparece essa janela, selecione o seu provedor AI. Ele já vem por padrão pela horda. A horda, como eu falei, é um uso coletivo, onde pessoas cedem o computador delas para deixar fazendo a inferência dos modelos. Então ele fica ligado com o programa rodando. Então toda vez que você está usando, selecionando um work, quando a pessoa está rodando é chamada de work. Selecionando o modelo que a pessoa está rodando, você manda o prompt para o computador dela, lá ele roda e volta para o seu computador. Aqui tem os modelos que estão sendo disponibilizados. São todos esses. Afrodite é o back-end, Sal é a pessoa que tá rodando ele. L38B Lunares versão 1 é o nome do modelo. Tem quant é a quantidade de workers que o modelo tem. Você pode pesquisar, cada modelo é diferente. Pesquisar o que um modelo é no site do Hugging Face. Por exemplo, eu vou vir aqui Hugging Face. Vou pesquisar um modelo chamado Finbover. Do SAL 10K, Finbover T11B versão 2. Onde tem os comentários que o criador deixou sobre o modelo. Então aqui tem comentários falando, por exemplo, baseado em Solar. Solar é um tipo de modelo, então ele foi treinado com Solar como base. Solar é um modelo bom, multilingual, bem inteligente. Com o tempo você vai conhecendo os modelos, vai aprendendo sobre eles. Modo de fugir a palavra, o formato do prompt, alpaca ou vicuna, para você escolher na configuração, beleza? Então com isso você consegue, inclusive é por aqui que você baixa o modelo e coloca no Colab, depois eu vou mostrar. Eu vou escolher o Finbover versão 2. Então sempre que eu gerar, você pode escolher um ou com Ctrl mais de um. Hoje eu gosto de escolher um e trabalhar só com ele. Porque para não ter diferenças, porque vai gerar o que tá livre. Então para não ter diferenças de escrita. Mas você pode testar e com um, mais de um, tranquilo. Para você rodar, então você seleciona da OK, escreve e começa. Para você rodar, você tem que ter a chave tá registrado na iorda. Aqui eu já estou registrado. Aqui para mim usar a horda, eu preciso estar registrado nela. Para me registrar, eu venho aqui, já tô com meu nick aqui, Discord, Kudos e tal. Esse é o nick que eu escolhi. Kudo é a moeda. Desculpa, é a moeda da horda. Kudos Balance, o tanto de Kudos que eu tenho.
Como eu já estou registrado, fica meu nick aqui. No seu caso, se você ainda não registrou, vai estar register. Aí você clica. Vou mostrar como você registrar agora. Vou entrar no site da Order, aí ord.net/register. Aqui é muito simples, você vai escolher uma forma de registrar com Google, Discord ou GitHub, dá OK. Aí depois, provavelmente, você escolhe o seu nome de usuário, dá OK. E ele vai te dar uma sequência de letras. É só a chave API. Letras e números, só letras, não me lembro. Você copia ela, vem aqui, cola nesse lugar, clica para desculpa, clica para atualizar, provavelmente aqui, ou só de clicar fora já vai atualizar. Vai mostrar seu nick e o número de CUDOs que você tem. Feito isso, escolher o modelo, dá OK. Vou começar uma nova história aqui. Então, eu posso conversar com aí, ó, já está escolhido aqui, usando o modelo Finbullet. Oi, tudo bem? Fica aparecendo aqui The IA is typing, a IA está digitando. Sim, tudo bem comigo. E você? Como tem andado desde a última vez que nos falamos? Então, a IA conversa e responde o que eu falo aqui. Uma observação, esses modelos, eles são treinados por padrão em inglês, vamos falar assim, né? Mas existem modelos multilinguais, que são treinados em outras línguas. Você também pode usar, por exemplo, essas outras formas de API. Tem aqui o API do próprio Cobalt, OpenAPI, que é o do ChatGPT, OpenRouter, da OpenRouter, né, da rota aberta, o Cloud, da Anthropic, você usa o API da Cloud aqui, Palm, Gemini by Google, você usa o Google aqui, inclusive o API da Gemini do Google hoje é grátis, Query API, não me lembro, não sei qual é. Aqui embaixo aparece o tanto de moeda que gastou e o tempo que demorou, 15 segundos.1. Não se preocupe com a moeda. Por padrão, seu número mínimo para gastar, se eu não me engano, é 20 CUDOs. E ele fica trancado essa quantidade para você mínima. Ela nunca vai ser menos do que isso. Então você pode gerar que vai estar sempre trabalhando com o mínimo para gerar. Em cenário, já vem os cenários por padrão aqui no Cobalt. Tem uns que é modo aventura, modo instrução, Dungeon Crawler, com personagens, modo de história, certo? Você pode selecionar aqui também, tem uma divisão. Save Load é onde você salva o seu arquivo. Você pode salvar aqui nos isolotes, pode baixar o arquivo, carregar, compartilhar. Isso é muito bom porque permite você compartilhar suas histórias. Tem um site que deixa eu abrir aqui, eu vou abrir numa página aqui do lado. Esse site eu vou deixar um alerta de non security for work. Então já vou abrir aqui separado para não ter problema de mostrar esse tipo de conteúdo. Ele vem por padrão off, mas tem muita imagem de capa que eu acho muito non security for work. Esse é o Character Hub, uma parte do Chub, que é uma organização de AI que disponibiliza modelos
de character card, modelos para formas para utilizar aí e tal. Beleza, aqui eu entrei no site Character Hub. Vou deixar o link também na descrição. E tem categorias para me escolher. Eu cliquei uma vez, ficou verde. Posso escolher mais de uma que ele vai filtrar por elas. Se eu clicar de novo, fica vermelho, que é verde se é Accurate for Work e vermelho não se é Accurate for Work. Então tem aqui uns modelos de histórias. Eu posso entrar e baixar elas. Vou entrar, por exemplo, nessa, ICK-RPG. Então eu tenho aqui a história para me ver. Uma descrição do texto, as tags que foi usado, galeria do usuário, não tem nada aqui, comentários e notas. Você pode ver a descrição de como o Character Card foi criado, então aqui embaixo, ó, descrição dele, sem ter que baixar e olhar. Deixa eu fechar aqui. Management também não tem nada, não me recordo o que é. Beleza, então esse é o Character Hub. Muito bom, inclusive você pode pegar histórias, é um dos principais sites que as pessoas compartilham hoje, e você pode hospedar suas histórias, seja em português, seja em inglês. Modelos multilinguais hoje estão aí para isso, para ajudar essa tradução. Então, voltando aqui no Settings, a gente tem configurações, modo de uso. Então, Instruct modo, você fala, ele responde. Você dá uma instrução, ele responde. Mais ou menos isso. Story Mode é para ajuda escrita assistida, ajudar a escrita, desenvolver história. Adventure Mode é quando ele dá mais de opção, por exemplo, sou um pirata, eu vou roubar um baú do tesouro. Ele dá opção A, lutar contra adversários. Opção B, ir escondido e tentar pegar o baú. Opção C, colocar veneno na comida e servir. Enfim, a modo aventura é isso. Você escolhe qual opção você quer para seguir uma aventura. Chat Mode é um modo de chat em grupo, quando tem vários personagens, certo? Aqui é o modo de instrução. Alguns modelos são treinados com seu modo de instrução. O modo de instrução é como o modelo ele foi... não é diagramado, me fugiu a palavra. A forma de diagramação do modelo. É o que vem para facilitar ele a entender e a responder. Então, por exemplo, o modo de instrução padrão vem assim, na diagramação dele, na tag de usuário e na tag de resposta do assistente. Então, dependendo do modelo, em qual modo de diagramação, em qual modo ele foi treinado, você só escolhe aqui, certo? Interface do usuário, clássico, corpo, aesthetic. Aqui são umas configurações da IA mais avançada, context size, tamanho do modelo, tamanho do contexto, perdão, é o tanto que ele vai se lembrar, com a memória hoje info e de abrangência. Por exemplo, o contexto size ele tá com 8.000 aqui, vamos colocar 8.000 de contexto. Você vai falando, tá dentro do contexto ainda, ele se lembra, passou, não se lembra. Então, se você subir o contexto, ele vai se lembrar de mais coisa. Mas isso requer da sua máquina, certo? Como você vai estar rodando na horda, então vai ter um limite. Se eu não me engano, até esse aí, 8.000. E fora o contexto, depois eu vou falar que tem a memória, que sempre vai estar travada no contexto, nunca vai subir, certo? Vai ficar sempre no meio. E o Word Info e Storybook, que você bota gatilhos para sempre que escrever aquilo, ele cair no contexto
e remeter. Então fica em off. Escreveu, ele puxa, dá o gatilho, ele puxa o conteúdo a partir da palavra e ela se lembra. Temperatura é tipo a criatividade do modelo, tanto que ele vai ser criativo e tal, mas temperaturas muito altas ele pode delirar, escrever coisas sem nexo, e muito baixo ele pode ser pouco criativo. Aqui eu uso padrão, mas você pode experimentar, pesquisar, certo? Afinar seu modelo como você quiser. Então, tudo isso aqui são configurações, Top A, Typical, TFS, Mídia. Aqui na mídia, Generate Imagens. É o modelo que você vai escolher para gerar imagens. O Cobalt ele pode gerar imagens e também ler imagens. Então, usando a horda, você usa coletivo, certo? Aqui você escolhe qual modelo vai gerar imagem. Então, 25, peguei o que tem mais gente, 25 pessoas. Permitir ou não Security for Work. Auto-generate, gerar sozinho, salvar imagens. Aqui Negative Prompt, então eu botei algumas tags como não Security for Work, nude, nudity. Imaginei que eu, com isso aqui permitido e a tag, eu poderia gerar imagens para um cenário de guerra, alguma coisa assim. Text to speech, text to speech é a opção para você, para o Cobalt ler o texto. Então ele lê como uma voz e lê o texto que você escreve. Ok. Falando um pouco agora do contexto. Se eu vim aqui na engrenagem e contexto é a parte que ele vai se lembrar. Dentro do contexto existe a memória, que é isso aqui, que vai ficar travada no contexto para ele sempre se lembrar. Então aqui tem até interrogação nos nomes. Coloque a informação que você quer que a IA sempre se lembre. Isso será inserido no topo de todo pedido para IA. Então, tem a memória, o Wordinfo, além dela se lembrar, tem uma hierarquia. Você manda o pedido para IA, ela vai escrever a partir de uma ordem. Primeiro, vamos supor, a memória, depois o Wordinfo, depois o contexto, que vai influenciar na escrita dela. Author Note, você pode ver aqui, ó, similar à memória, mas mais próximo do texto. Então pode ser talvez para tipo de escrita, se quer uma escrita mais vívida, ou uma escrita, não sei, estilo de escrita e tal. Wordinfo é onde você adiciona informações do mundo. Então você clica em mais, adiciona, por exemplo, mundo aberto e escreve aqui: o mundo é da forma que irei descrever. Né? Você descreve aí. E sempre que você digitar mundo aberto, ou nome do mundo aberto, sempre que você digitar o nome, claro que aqui eu estou dando um exemplo generalista, mas você tem que escrever o que é. Porque o que está aqui é a palavra gatilho. Você digitou, vai engatilhar e ele vai lembrar do conteúdo que você botar aqui. Isso é uma forma de você economizar contexto. Você não precisa se lembrar de tudo que escreveu, só da palavra-chave. Ativou a palavra-chave, apareceu pelo escrito ou pelo escrito daí, ele se lembra. Então o contexto fica flutuante. Beleza, dito isso, a gente vai ver como utilizar o Colab agora. Para mim utilizar o Colab, eu vou no GitHub do Coboj. Esse aqui, ó, perdão, Lost Ruins Cobalt CPP. Então tem todas as informações, os arquivos com todas as informações, modos de usar no Windows, rodando no Colab, rodando no HomePod, que é um computador virtual também, instalação no Linux,
compilando no Windows, compilando no Android, você também pode instalar no seu celular para rodar localmente. Placa de vídeo AMD, Docker, não sei muito bem o que é. Ok. Eu vou utilizar no Colab agora, então eu vou vir aqui, Run on Colab, Try it here. Utilizar aqui. Bem-vindo ao Cobalt CPP Colab Notebook. Então aqui ele fala, é muito fácil de começar a usar, apenas aperte play nos dois botões abaixo e se conecte no Cloudflare, endereço do Cloudflare. Você pode selecionar qual modelo quer usar usando o menu ou colar uma URL customizada que você escolher do modelo. Por exemplo, vai no site, no Hugging Face, escolhe o modelo, copia e cola aqui. Então eu vou apertar primeiro, rolar esse botão, esse botão. Ele já está rodando aqui, está conectando primeiro no meu Colab, conectou, rodou o botão, e isso ele fica rodando para o Cobalt não desligar, certo? Igual se estiver no celular para não desligar, ou aqui também. Enter your model, selecione seu modelo embaixo e clique para iniciar, né? Aqui. Então esses são os modelos que o Colab disponibiliza, vamos dar uma olhada. T-Fighter, Finbover, Mitomax, X-Wing, beleza. Vou utilizar aqui o Finbover. Eu vou mostrar como escolher um modelo do Hugging Face. Então eu vou vir no Hugging Face e vou... Então voltando aqui, você pode pesquisar um modelo aqui no Hugging Face. Por exemplo, um modelo bom também, que eu achei pequeno e bem inteligente, bom para jogar RPG, é o Wishlake. Não me lembro de quem que é o autor, porque tipo assim, tem a pessoa que cria o modelo, tem a pessoa que otimiza ele para tamanhos variados e o modelo ainda pode ser reutilizado para criar outros modelos. Eu vou aqui no Synsable, você vem aqui em Files and Versions e seleciona o modelo. Eu vou pegar outro exemplo aqui para mostrar o Guffy. Então, Frogeric, Files and Versions. Então, Guffy, tipo de a quantização, o tamanho do modelo. Você pode ver Q4, 6 GB e 12, Q5, 7.4 GB. Quanto mais otimizado o modelo, assim, ele é comprimido e perde um pouco da qualidade, mas tem modelos de Q1 ou 0 até, vamos supor, Q9. Q5 é um modelo otimizado e bom. Então você pega o Q5, rodou na sua máquina, você pega um modelo, uma quantização maior, com Q maior. Não rodou, você pega com Q menor. Mas 5 é um tamanho bom. Se no caso não rodar, você pode experimentar um menor ou procurar outro modelo também. Eu vou pegar aqui o Q5, eu vou utilizar esse modelo Q5. Eu clico aqui no download, botão direito, copiar link, venho aqui no Colab, colo ele e só tiro essa interrogação aqui, download true. Então aqui layers, context size, 4000, para me ver e ler imagem, para poder ler imagem, eu tenho que ligar aqui o load lava, deixa eu ver se eu lembro como que é. Então do tamanho 13B, 7B, eu pego do tamanho que é o meu modelo, aqui não tem, então não me recordo, acho que não dá para utilizar. Até tem que testar. Aí você pega um load image, esse load image aqui, e speech model, mesma coisa. Acho que mudou aqui, quando eu usei era diferente. Então você só pega o que for próximo do seu modelo e o resto
liga tudo e roda, beleza. Então agora eu vou rodar. Já botei aqui o Westlake, vou rodar o meu Kobold. Então ele fica rodando aqui, ó. É rapidinho, tá? Ele só vai carregar o modelo, baixar e carregar. Fez o download. Pronto, seu turno remoto já está pronto, por favor se conecte aqui. Então ele vai me abrir a mesma página do Kobold AI Lite, mesma interface gráfica. Você já conhece como eu expliquei essa interface, então eu já estou com ele aberto aqui, já estou usando o nosso modelo Westlake. E mesma coisa, não sei se esse modelo é multilingual ou não, mas se você quiser escrever em português, isso é importante, né? Aqui vem sem o IA, porque eu estou rodando como se fosse pelo Colab, então só vai rodar o modelo que você utilizou para carregar. Mas isso permite você usar modelos que não estão na horda. Lembrando que o Colab é uma T4, ele tem 15 de RAM, então de VRAM, então o modelo tem que gastar até 15 GB de VRAM com espaço de 200 GB. E beleza. E lembrando que se você for jogar um RPG, por exemplo, você vai colocando na memória. Aqui na memória, vai colocando no Word Info e vai atualizando, como se fosse um jogo de verdade. Você tem que atualizar, botar informação para se lembrar. Da mesma forma que você estivesse como mestre com jogadores, você escreveria no final de cada sessão, aqui você faz isso. Pode corrigir o texto, vem aqui Allo Edit e corrigir o que a IA fala, adicionar coisas como se fosse a IA, né, como se fosse um mestre mesmo. Enfim. Por último, você pode rodar local. Então eu vou cancelar aqui. Para cancelar, você vem desconectar e excluir ambiente de execução. Ok. Então ele fechou. Vou voltar no Google. Coloca aqui Kobold AI GitHub. Vou vir no Lost Ruins. E eu vou instalar, não vou compilar porque eu nunca compilei, eu vou instalar o instalador para Windows aqui. Uso no Windows,
faço o download da última release. Então vou vir Windows Cobalt CPP EXE, vou baixar. Baixei, então vou vir aqui manter mesmo assim e abrir o arquivo. Então esse é o arquivo que eu baixei, Cobalt CPP, eu vou rodar ele. Aguardem um pouquinho. Bem-vindo a Cobalt, versão 1.6, e aqui é onde está o arquivo. Então tem configurações, configuração rápida. Ele reconheceu minha placa de vídeo aqui, ó. Você pode otimizar a versão local, é a mais completinha, com mais configuração. Opção de hardware para você otimizar melhor, tokens, quantidade do tokens é a divisão por palavra, porque não é letra por letra, é divisão de palavra que a IA faz. Carregar modelo, LoRa, Lava. Aqui é provavelmente network, coisa da internet, Horda, Image Generator, áudio. Então você carregou o download, que ele vai abrir aquela interface gráfica do Cobalt. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Pode deixar seu feedback, vai ser bem-vindo. Eu vou fazer o máximo possível para comentar. Se tiver alguma para responder, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a mais, se querer saber alguma coisa melhor, deixa aí, que até me incentiva a fazer mais vídeo. E encerro por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais esse tipo de conteúdo. E até a próxima.